Olá a todos que nos acompanham, eu sou o Felipe, esse ao meu lado é o Luiz. Esse é mais um episódio da série de entrevistas que estamos fazendo no projeto Bom Senso Brasil. A nossa ilustre convidada hoje dispensa apresentações, é a vereadora Yara Bernardi, está no seu 6º mandato, professora. E Yara, para a gente começar, a gente já estava... 6º mandato de vereador. 6º mandato de vereadora. E 3 de deputada federais, não esqueça. 3 de deputada federal. Para a gente começar, a gente estava conversando antes que a ideia do projeto é 30 anos atrás, os problemas estruturais do Brasil e a nossa perspectiva de 30 anos para frente. Eu queria saber, na sua opinião, o que atrapalha o Brasil ter um projeto de longo prazo, de 30 anos de planejamento? Felipe, às vezes eu coloco coisas na rede social e as pessoas perguntam: quem é essa aí? Como é que ela apareceu agora? Aí eu falo: escuta, vocês não tinham nascido ainda quando eu estava fazendo militância, fazendo as coisas. Então tem uma parcela que nos acompanha nas redes sociais que não sabe o que a gente fez, sabe? Uhum. Claro, não tinha nascido há 30 anos atrás, né? Eu penso que o Brasil, ele deveria ter investido, e é uma coisa muito nova no Brasil, é a questão da educação para todos. Esse conceito não existia no Brasil. Era defendido pelo nosso grande ícone da educação, Anísio Teixeira, na época da década de 30, os pioneiros da educação. Ele dizia que nós tínhamos que ter recurso e uma estrutura para dar educação para todos. Que muitos países da América Latina já tinham investido aí há 50 anos atrás. Então nós não tínhamos prefeituras que falavam: eu vou oferecer como meta de campanha, vou dar educação para todas as crianças, e não como uma política pública obrigatória para todos os brasileiros. Essa educação e tecnologia, né, amigo? É isso que nós teríamos de ter investido, como a China fez. Eu já assisti muitos podcasts e artigos sobre a China. É fantástico o quanto eles investiram em educação, fazer com que os chineses, os estudantes todos aprendessem inglês, que eles sabiam que eles iam se comunicar com o mundo, então eles tinham que saber inglês. As universidades na China, exemplo, né? Você fez uma comparação. Em 2006, nós conseguimos, 2004, nós conseguimos aprovar na Câmara dos Deputados. Eu fui relatora e que primeiro apresentou a proposta do Fundeb. Vocês já ouviram falar do Fundeb? Sim, sim. O fundo que financia a educação básica para todos os brasileiros. Um fundo contábil. A educação é de responsabilidade do município, do Estado e da União, Ministério da Educação. Os recursos desses 3 entes são divididos num fundo em cada estado e tem que financiar a educação para todos os brasileirinhos e os adultos que não tiveram também a oportunidade de estudar. Quando às vezes eu dou aula para adultos, vou falar em palestras, a gente pergunta: seu pai chegou, quantos aqui tem pai analfabeto? As pessoas levantam, gente da nossa idade. Quantos pais que fizeram só o primário? Alguns levantam. Quanto pai chegou na universidade? 1 ou 2. Porque a educação no Brasil, como uma política pública para todo mundo, como uma política, como se diz, de direitos humanos e garantia, é recente. Nós aprovamos o Fundo de Educação Básica, eu apresentei a primeira proposta no Congresso, tramitou, o ministro Haddad da Educação mandou a proposta oficial, depois de debatida com governadores, com prefeitos, com entidades educacionais, e garantiu o fundo que financia com recurso federal, com recurso dos estados e municípios, numa conta em cada estado, onde o dinheiro não dá para financiar a educação para todos, a União põe dinheiro. E o Fundeb foi uma emenda constitucional que agora também foi reformada e melhorada. Garante o piso salarial nacional para os professores, que muitos governadores não querem pagar. E garante que tem vaga para todas as crianças, jovens e adultos que procurarem. O maior entrave, então, seria a educação para o desenvolvimento do país como base. Você tem que ligar a educação com a tecnologia. Mas, assim, ó. Então, assim, a tecnologia até como questão de soberania, né? A China, nessa questão de tecnologia, é o que garantiu. Eles estão apresentando coisas fantásticas hoje. Penso que hoje, com o Trump nos Estados Unidos, os Estados Unidos ficou, como é que se diz, está conseguindo ser retrógrado, que era um país pioneiro em muitas políticas, não estou falando só de tecnologia, não,
direitos humanos e tudo mais, direito das pessoas, está retrocedendo enquanto a China avança. Uma coisa importante, falando assim de Fundeb, falando de financiamento da educação, o que nós percebemos, a gente, dentro de uma pesquisa, de recursos que vão, às vezes até se colocar, faltam recursos para educação, Não pode. Não pode faltar. Não pode faltar. Você está faltando na cidade, não está dando vaga para todo mundo, que estão roubando. Então, aí chegamos em um ponto. Nós temos hoje cidades em que se colocam até como ilhas de excelência, tá? Então você vê cidades que têm... A melhor cidade do Brasil para se viver? Não, eles assim falam em educação. Tá. Que tem uma receita razoável, mas apresenta índices de aprovação, índices de IDEB 9.8, 9.9, e você tem cidades em que a receita do município é grande, muito grande, e o resultado da educação é lá embaixo. Aí você colocou uma coisa interessante aí uma grande contribuição que você deu agora está na questão do pensamento. As pessoas colocam educação como uma política, um dinheiro que tem que ser gasto, mas não tem um trabalho em ver isso como um trabalho qualitativo. Você tem que investir no professor, amigo. Você tem que investir no professor, que é o que o Ministério da Educação está fazendo. Investir na criança pequena. A criança pequena não era nada. Quando você entrou na escola, eu entrei na escola só com 7 anos. A gente não era gente até os 7. Sim. Hoje tem a creche, que ela está dentro do processo de educação, não é lugar só de cuidar da criança, não. De socar a criança lá porque o pai trabalha e a mãe trabalha, não. É a fase de vida, de 0 a 4 anos, mais importante do cérebro da criança. Quando ela se comunica com o mundo, o cérebro está assim, é o cérebro de um Einstein. E se ela não for estimulada, não receber esse apoio... E aí isso é na creche, é na pré-escola. Eu não fiz pré-escola, você fez? Não. Não tinha para todo mundo. Não tinha para todo mundo. É nesses lugares que você tem que investir na educação, não se dava importância para isso. Quem colocou a creche no Fundeb foi essa que você fala. Porque os governadores, os prefeitos não estavam nem aí com creche. Eles queriam creche porque as mães trabalhadoras estavam pedindo, não porque a criança necessitava. Tinha direito. Eu fiz uma semana de imersão em Harvard. Eu tive essa oportunidade na Câmara Federal com deputados, assistentes sociais, professores, meio mundo, que foram para uma imersão em Harvard no governo do presidente Lula, segundo mandato. E eles estavam muito interessados nas políticas públicas do Brasil. Então foram assim mais de 100 profissionais do Brasil, das mais variadas áreas, inclusive deputados da Comissão de Educação, que eu fazia parte. Que eu sou professora, viu? Tá, eu não contei. Eu esqueci da apresentação, eu tava professora. Não, falou, professora. Falei, então tá bom. Depois a gente vê. Depois eu conto. Convencendo e tentando, inclusive com professores brasileiros, professores de Harvard, da importância de investir na criança pequena. Essa que eu falei na creche e na pré-escola como setores de educação. Isso foi em 2013. Em 2004 nós aprovamos o Fundeb e eu fiz todos os esforços junto com o movimento de MIEB, que chamava de investimento na educação na criança pequena, que a creche tinha que fazer parte, sair da assistência social para a política educacional. Para a política de educação, investimento naquela criancinha, o cérebro da criança pequena. Foi isso que eles nos convenceram e apresentaram pesquisas do mundo inteiro do como era importante investir na criança pequena. E Ana, você colocou aí agora que você fez uma imersão em Harvard, certo? Vou colocar agora um outro ponto. Temos aí uma questão indiscutível, a necessidade do investimento na educação de base, senão você não consegue formar um profissional lá na frente. Você começou a discussão falando comigo dessa política que é muito recente no Brasil como direito de todos. Que não é assim, tem universidades aí com 400 anos. A nossa aqui começou só quando Dom João VI veio para o Brasil. Mas... Não tinha um papel impresso nesse país, entendeu? Nós começamos muito tarde. Uhum. As nossas universidades, umas têm 100 anos, tem países que têm 400 anos, entendeu? Da América Latina. Mas então, vamos lá agora a questão da universidade. Harvard. O Brasil e os Estados Unidos são países recentes, mas o investimento
que... Quando chegaram os pioneiros lá, eles precisavam que as pessoas... E ocuparam os Estados Unidos, expulsaram os nativos, como foi feito Sim. no Brasil também, e mataram todos que eles podiam matar. Tinha que ler a Bíblia. Eles construíram igreja e construíram escolas, uma coisa estava ligada à outra. Eles, para serem religiosos, as pessoas tinham que saber ler e escrever. Então, montaram escolas e igrejas. E chegando aí... Os pioneiros ingleses que foram para os Estados Unidos. Chegamos na universidade. Pois não? Hoje, o trabalho não, a importância que se dá para a universidade, inclusive nos Estados Unidos, inclusive existe uma lenda urbana que se diz, né, podemos dizer assim, que não, o investimento na universidade americana, que 90% são particulares, o investimento, são fundações, né? O investimento é privado? Não. 90% das pesquisas universitárias são financiadas pelo governo. E projetos, às vezes projetos específicos pela iniciativa privada. Isso. Mas no Brasil, hoje, você não acha também que está faltando um investimento e uma visão diferente da universidade? Porque pesquisa científica, tecnologia, vem de universidades. Na China, por exemplo, aí nós podemos citar Harvard, Yale, vamos citar Cambridge, Sorbonne. No Brasil, a visão, inclusive até para formar bons professores para que consigam ensinar as crianças. Não está faltando um pouco também de trabalho, investimento e ver a universidade de uma forma diferente? Que eu acho difícil você falar que você vai conseguir desenvolver um país sem ter uma universidade com o tratamento adequado. A Universidade Federal de Sorocaba veio para Sorocaba quando? Vaga pública para ensino superior nesta cidade. Essa cidade aqui boicotou a vinda da Federal, que foi para São Carlos, que é uma cidade desse tamanhinho, na década de 70, está escrito inclusive isso no livro do professor Aldo Vanucci da Uniso. A cidade recusou a Universidade Federal. Havia um general na época da ditadura que queria no interior paulista uma Universidade Federal também. Escolheram Sorocaba. Não. Sorocaba recusou, foi para São Carlos. Quando se formou a rede Unesp com as faculdades do interior paulista, todas foram juntas, ficaram juntas com uma formação... Congregadas, desculpe. Para fazer parte da rede Unesp em todo o interior paulista, que tinham faculdades de filosofia, às vezes sustentadas por fundações, às vezes por políticos, às vezes por prefeitos, e não se sustentavam mais, todos entraram na rede Unesp. Sorocaba recusou, não entrou na rede Unesp. Então, quando é que veio uma universidade federal para esta cidade? Aqui tem um trabalho do jornalista Júlio Gonçalves. Ele fez o trabalho de mestrado dele. Nós levamos 30 anos nessa cidade para se permitir construir um ginásio. Um ginásio, 30 anos barrando a vinda de um ginásio para essa cidade. Aqui se dava valor para... Estou falando de Sorocaba agora. Eu conheço mais ou menos a história, é isso mesmo. Você leu a tese dele? Eu já li 2 vezes, porque eu não conhecia. 30 anos aqui o Partido Liberal impedindo a briga entre o Partido Liberal, os vergueiros entre eles, impediam de vir um ginásio para cá. Então, quem queria que os filhos estudassem, o ginásio, o antigo ginásio, ia para São Paulo ou ia para Itapetininga, que tem aquelas 3 escolas maravilhosas lá que foram construídas para os filhos e as filhas dos grandes agricultores aqui do estado de São Paulo, que elas vinham para cá, escola interna, para formar professoras. Então, Sorocaba sempre valorizou a escola de ofício, escola técnica, FATEC, escolas técnicas, não estou desprezando isso. Meus irmãos estudaram todos no Rubens e Faria, mas vinda da universidade, não. Quando teve vários movimentos para se trazer uma universidade para Sorocaba, se montou a Uniso. A Uniso não é uma universidade pública. Não. É uma universidade particular como qualquer outra. Ela é comunitária. Paga-se do mesmo jeito. Para eu trazer a Universidade Federal para cá, meu amigo, como deputada federal, como tarefa minha, o presidente Lula expandindo a Universidade Federal, barraram o que puderam. Isso eu lembro que eu estava com você naquela Quase época. Perdemos a Universidade Federal. Foi aprovado, ministro Cristóvão, depois ministro Haddad, Tarso Genro.
vereadora, deputada, onde vai ser essa universidade? Qual era a obrigação de uma prefeitura? Ceder o espaço. Mínimo. Sorocaba, o prefeito Renato Ameri não quis. Tentei Votorantim, não quis. Falei, vou procurar uma cidade da região. Até que mudou o prefeito Lippe resolveu conhecer a Universidade Federal de São Carlos, viu aquilo lá, 600 hectares. Tá bom, deu terreno. Eu lembro, inclusive... Ele cedeu o terreno. Eu lembro, inclusive, que havia uma disputa, não tem que vir a federal, tem que vir a estadual. Pense. Tem que vir tudo, tem que vir os dois. Que venha 2 ou 3 públicas. Nós eu lembro tínhamos disso. uma vaga pública para ensino superior gratuito aqui nessa cidade e para a região. Aí eu consegui trazer a Universidade Federal, o Instituto Federal de Educação Tecnológica. A cidade recusou. Quando o ministro Haddad estava expandindo os institutos federais pela região, Boituva, Salto, Itapetininga, São Roque, Capivari. Sorocaba? Não quis. Só consegui trazer o Instituto Federal no meu 3º mandato de deputada com a presidenta Dilma. Ó, a pau e a corda, como dizia minha avó gaúcha. Trazer o Instituto Federal para cá, inclusive, sem espaço. Para onde foi o Instituto Federal para a gente não perder? Foi para o UFSCar. Foi numa Laça mesmo? Não, no UFSCar. Tentei fazer uma parceria com o Mailasc. Os alunos do Mailasc sairiam, estudariam no Instituto Federal, fizeram um inferno na minha vida, que eu ia destruir o Mailasc, não teve. Saímos de lá. E hoje o Instituto Federal está fazendo sua sede ali, perto do Hospital de Bijatene, na Raposo, porque ele não tinha sede. Então, quase que eu ia perder o Instituto Federal também. Aí nós trouxemos, a UFSCar cedeu o espaço do centro, ali na UFSCar do centro. Então, a cidade é difícil, uma educação, meu amigo. Essa cidade não é fácil, não. E aí, Yara, extrapolando, isso é uma questão política. Outra história aqui, porque as pessoas não sabem disso. Muitas... Que município, o prefeito de Itapetininga da época falou assim, eu saio da prefeitura, dou prédio para a senhora, traga a Universidade Federal para cá. Ele ganhou um super instituto federal lá, mas a universidade falou, tem que ser em Sorocaba, gente do céu. É o polo. Hoje tem um polo em Campina do Monte Alegre também. Sim. E bem numa fazenda cedida pelo escritor Radon Nassar, que deu 600 hectares da fazenda dele para a universidade se implantar. Deu! É o único empresário do Brasil que eu vi que cedeu alguma coisa para uma universidade pública. Aí, então, temos... Veja o tempo aí. Eu sou muito faladeira. Pode falar, pode ficar. Temos então um problema que você bem colocou, agora, que a gente pode até extrapolar, vamos dizer assim, em matéria de Brasil, que essa questão, esse pensamento pequeno político atrapalhando o desenvolvimento. Muito prefeito não gosta, ele não quer, já tentaram várias vezes no Congresso acabar com essa obrigatoriedade de gastar tanto com educação, o recurso assegurado na Constituição. Não quero gastar tudo isso, querem deixar livre para o prefeito gastar quanto quiser. Não, enquanto o Brasil hoje não garantir educação para todos, tem que estar na Constituição que tem que gastar tanto. E o que podemos fazer mais? Vamos pensar agora, com a sua experiência, com tudo isso que você viveu, tá? Sou testemunha disso. Vi aquele tempo, inclusive, da UFSCar, as brigas que aconteciam. Né? Você acompanhou? Acompanhei. Imagina eu ter que brigar, sapatear, me enfrentar, quase choro. Meu Deus do céu, eu quero trazer uma universidade. Federal, pública, uma das 5 melhores do Brasil. E vamos pensar o seguinte. Tem pai que me agradece assim, ó. Meu filho está fazendo ensino superior porque você trouxe o UFSCar. Eu quase choro junto, tá? Como que hoje, que você vê, se você fala assim, olha, a deputada, a vereadora Yara, sua opinião, uma ideia sua, como nós, pensando nesse pensamento de 30 anos para frente, vamos pensar que nós vamos fazer o Brasil virar um país desenvolvido. Quais seriam os passos que você daria? Tem responsabilidades do município, tem responsabilidade do Estado e da União. Quando o ministro Haddad estava lá, ele contribuiu demais com os programas. Eu tenho que incluir Sorocaba nessa história. Depois que eu deixei de ser deputada, eu fui trabalhar no Ministério da Educação. Fiquei 3 anos lá, ministro Haddad.
ele começou a fazer programas de parcerias do MEC com os municípios. Um deles, assim, um programa famoso, Pró-Infância, construindo creches. Ele até conta que quando ele apresentou para as deputadas, nós ligadas lá, eu sempre fui da Comissão de Educação na Câmara Federal, ninguém conhecia o MEC era distante. Os municípios nem sabiam que era MEC. E eu era representante do MEC aqui em São Paulo. Então eu ia para os municípios apresentar os programas que o Haddad estava apresentando. Você é lá de cima do MEC? Não sou lá de cima, eu sou daqui mesmo. Estou trazendo, mas o Ministério da Educação vai fazer as coisas para nós? Vai. Para a infância. Era o primeiro projeto assim, mais impactante. Construindo creche nos municípios. O prefeito tinha que provar que tinha criança no lugar certo e dar o terreno. O MEC construía, equipava e o município administrava. Tinha prefeito que não queria. Sorocaba, por uns 3, 4 anos, os municípios do tamanho de Sorocaba foram os priorizados para ter creche, né? Onde tinha mais indústria, tinha mais criança, mais mães mais e pais. necessidade, mais demanda. Por acho que 3, 4 anos o município não aceitou. O que você faz? Eu choro? Aí para dar o deputada, por que a sua cidade não aderiu para a infância? Era só dar o terreno. Não queria Instituto Federal, não quis a universidade, os programas federais. Aí eu digo para você das responsabilidades de cada ente. Hoje na rede estadual de ensino, esse programa de ensino integral que o Tarcísio, com o secretário de Fora, que veio lá do Paraná, encomendado para nós, encomenda mesmo. A gente merecia. É tudo de plataformas. Eu vejo assim, tanto professor desesperançado, esgotado. A escola de tempo integral, sempre defendia a escola de tempo integral. Mas hoje é quase tudo informatizado, tirou a liberdade do professor, a exigência de números, a exigência de... O professor tem que implorar para que o aluno faça os trabalhos, porque senão ele perde, a escola perde, entendeu? Hoje eu acho que o pior efeito da educação no estado de São Paulo não está dando mais exemplo para o Brasil. Antes São Paulo, o que São Paulo fazia em educação, os outros estados copiavam, hoje não. Quem seria hoje um exemplo? Que vocês estão copiando. Lá os estados do Nordeste são os que têm os melhores indicadores. Eu vi. Algumas cidades, Ceará, Sobral, Ceará, que é do Ceará. Os melhores indicadores. Alguns em Alagoas. E aí? Investir no professor, piso salarial nacional sendo pago, formação continuada. Aqui em Sorocaba nós temos professores renomados. Um dos maiores especialistas em água do Brasil, o professor André Cordeiro, que é de família daqui, inclusive, não consegue nenhuma parceria. Está no comitê de bacias e tudo mais. Nós temos a professora Valburga aqui. Valburga Macambira. Ela é uma das maiores especialistas na educação infantil do Brasil. E ela Brasil não. E ela é convidada para a França, convidada para a Itália, vai convidada para Portugal. Aqui eu não consegui uma parceria da Universidade Federal com a Rede Municipal de Ensino. E vocês podem notar que ninguém fala das políticas públicas da cidade, os políticos não falam da UFSCar. Quando falam da UFSCar, falam para falar mal. Formação de professores. Vai ter uma formação de professores em abril, com bolsa de estudo. A professora Valburga ganhou esse projeto no MEC, Piauí, Espírito Santo e São Paulo. Outros estados também vão ter 500 vagas aqui para formar professores na área de educação infantil com bolsa. Já estou anunciando esse programa aqui, vai ser fantástico. Tem o programa Pé de Meia. Eu sempre coloquei isso, inclusive quando a Haddad estava disputando para governador em São Paulo, colocava a responsabilidade do ensino médio dos governadores. Pelo amor de Deus, se na faculdade entra um menino na universidade, ele ganha a bolsa para se manter, o auxílio estudantil, como não tem no médio. Nós tínhamos os jovens nem assim, só em São Paulo tinha perto de 300 mil jovens que não estavam estudando o ensino médio, não estavam estudando... Trabalhavam, não faziam meia. Hoje o Pé de Meia mantém os meninos e as meninas na escola, termina o ensino médio, ele tem possibilidade de fazer o FIES. Se fizer o FIES, tem a possibilidade de ganhar agora um novo programa que foi lançado pelo MEC, que se ele for para esses cursos de formação de professores, ele vai ganhar bolsa. Ganhar bolsa, o governo vai financiar para ele a formação para termos mais professores, porque hoje está faltando professor em várias disciplinas, né?
Os professores não querem mais serem professores, os salários são baixos, não são valorizados, vivem esgotados. E eu estou falando de São Paulo, hein? Então, o programa lançou eu vou anunciar também aqui na cidade, esse programa de investimento para a formação de professores. A professora Valburga da UFSCar vai fazer um programa com bolsa também paga para 500 professores da nossa região para a formação da educação infantil. Mas com a prefeitura eu não consegui um convênio. Nenhum. Entende? A UFSCar é discriminada aqui em Sorocaba. Ninguém fala dela. Ninguém faz parceria com ela. É só por ser oposição? É. Só por ser... Por ser federal? Por ser... Os reitores, professor Oswaldo Duarte, professor Targino, eles vinham regularmente como reitores da UFSCar, agradecer na Câmara Municipal e prestar contas para a Câmara que cedeu o terreno do que a universidade estava fazendo. Até aí os vereadores escutavam. Na última vez que veio a professora Karina, que é a diretora do campus, diretora do campus prestar contas para a Câmara, porque ela é pública, ela tem que prestar conta do que está fazendo. Metade do plenário da Câmara no mandato passado se retirou na frente dela. Eu queria me esconder de vergonha alheia. Como é que os vereadores tratam assim? Eu espero que essa legislatura seja melhor, sabe? Seja mais interessada. Então, para a educação, a gente tem muita coisa para falar de Sorocaba. Vou falar aqui, ó. Vamos falar de Sorocaba. Não teve presidente que investiu mais em educação no Brasil, não teve. Expansão das universidades federais. No governo Fernando Henrique, eu estava como deputada. O ministro Paulo Renato nunca nos recebeu. Os deputados da Comissão de Educação, eu nunca vi o Paulo Renato. Nunca foi na Câmara para um debate qualquer. O ministro Haddad foi quantas vezes? Quantas vezes solicitou se ele foi? E os programas que se relacionaram com o município, que falei, o Pró-Infância, a construção de escolas, o Pé de Meia, esse Pé de Meia que dá a bolsa para os meninos e as meninas permanecerem no ensino médio, é fantástico. Que isso eu vejo um pouco assim do governo do PT, não estou discriminando outros governos. Mas assim, o que eu vejo, eu vi no programa do Lula, quando há questões que envolvem interesse nacional ou interesse de educação, não tem cor partidária. Não deveria. Não, ele não tem. O presidente Lula, ele claro não tem que não. Cor partidária. O investimento... A infância foi para o Brasil inteiro. Eu estava contando... Mas hoje tem. Eu estava contando quando o ministro Haddad apresentou para a infância, apresentou para os deputados da Comissão de Educação, eu vou começar com 800 creches. Ele sempre fala, eu e a... hoje governadora do Rio Grande do Norte, deputada Fátima Bezerra, mas só 800. Ele começou com 800, né? Ele falou, até hoje eu comecei todo contente, vamos fazer um programa para construir creche. E as duas, mas só isso. Depois ele fez milhares de creches. O primeiro passo. Mas não tem discriminação, não. O Fundeb hoje nós vemos muita discriminação em municípios. Todas as últimas creches que o prefeito Manga construiu aqui, ele não fala. Eu acho isso um desrespeito grande. É parceria com o município. Todas as últimas creches que ele construiu, inclusive terceiriza, entrega para entidades sociais que pagam R$2.000 para um professor. Nem o piso pagam. Terceiriza. As últimas creches que ele está anunciando hoje, esses dias aí todos. Construção de uma creche, as últimas, tá? Que deve ter feito o MEC já deve ter construído umas 20 creches nessa cidade ou mais. Desde a época que o Pró-Infância foi lançado e a cidade não queria. Júlio de Mesquita, no Jardim Alpes, no Jardim Monterrey, no Jardim Santa Rosa, no Világio Milano, lá no Vanelville, no Jardim Santa Amaro. E mais um monte de dinheiro que vieram aqui para os ginásios do esporte, para asfalto, para calçadas, um monte de coisa, além do Minha Casa Minha Vida e tudo mais. Agora vai ter 480, mais 580 apartamentos construídos pelo Minha Casa Minha Vida. Passou 4 anos de governo Manga, ele não construiu nenhum posto de saúde, dois sendo de parceria com o governo federal. O Ministério da Saúde vai construir 2 unidades básicas de saúde. Todas essas creches e muitas mais. Vai expandir na expansão da Universidade Federal, o campus próprio do IFE.
Então, em Sorocaba, de investimento da educação está indo muito bem. O governo federal nunca faltou conosco aqui. Agora, a rede de educação no governo Manga, ela vai, assim, extremamente problemática. Teve 5 ou 6 secretários de educação. O secretário Carrara está aí afastado, investigado pela Polícia Federal por desvios na compra dos kits robô que nunca foram robô. E outras denúncias na área da educação, a compra milionária do prédio que está barrado até hoje no Campolim e assim por diante. Já teve ter condenação em primeira instância? Como você está falando no início, dinheiro não faltou, não. Dinheiro está sobrando para gastar em porcaria. CD, conjunto de brinquedo de plástico que as escolas não pediram, um conjunto de brinquedo de plástico que o prefeito Manga comprou, custa R$110 mil. Um conjunto de plástico. Dá para fazer uma casa popular com esses brinquedos, que estão abandonados hoje. As crianças brincam, um pouco, enjoa. Eles não são interativos. Comprou CDs para as escolas. Não tem onde tocar, não precisa. Hoje em dia, né? Então tem investigação sobre compra excessiva de livro didático, de CD, de kit robótica do raio que esparta aí. Que não precisa. Não estão investindo, por exemplo, na formação dos professores. 5 ou 6 secretários de educação passando por lá. A rede está sentindo isso. A nossa rede já foi exemplar. Eu não vou saber se está o nome para você da escola, mas já me passaram umas duas ou 3 escolas aqui em Sorocaba. Não sei se é do estado, não sei como falei, eu não lembro. Mas dizem que os diretores fazem um excelente trabalho lá, diz que são referências assim em resultados, né? E até contrasta com outras escolas que têm a mesma tamanho, existem a mesma verba, mas o desempenho dessas escolas é melhor. Não está faltando também um pouco de... Vamos imaginar agora, extrapolando essa questão das ilhas de excelência nos outros estados, no Ceará, Sobral, que tem escolas... não são só ilhas de excelência, tem muitos estados que vão muito bem. São Paulo e Paraná não dão exemplo nenhum para o país. Não está na hora de a gente começar... trabalhar, mesmo com a direção da escola, porque o próprio diretor da escola ele tem uma certa autonomia. Tanto que aqui em Sorocaba algumas têm um resultado melhor. Sei lá, os próprios órgãos sindicais, mas sei lá como fazer. Mas trabalhar os diretores, vamos fazer projetos porque dá para se fazer. Não teve mais formação nenhuma na administração do prefeito Manga. Nem se conversam com os diretores, não ouvem os diretores de escola. Eu propus um projeto na Câmara. O Fundo Rotativo é um recurso da Secretaria de Educação, da verba da educação, que vai direto para os diretores investirem no que eles acharem melhor. Isso eu sei que tem. Agora as escolas estão tão precárias em termos de consertos, de infraestrutura, que eles pedem, use o fundo rotativo para isso, era para projetos educacionais. A do Obteto faz o que quiser, a do centro faz o outro. Projetos culturais, o que elas quiserem, para inovar, como você está dizendo, conforme a dedicação de cada diretor e a proposta de cada escola, junto com a PM, junto com os pais. Hoje eles estão mais investindo em infraestrutura de tapar buraco, limpar calha, do que outra coisa. E tem contrato aí para cuidar das escolas na área da infraestrutura de 70 milhões, que veio desde o governo anterior do Manga, e as escolas continuam precárias. Eu fui em 2 essa semana, completamente alagadas. E não teve mais programa de formação de professores. Como é que você tem uma proposta pedagógica com mudança de 5 ou 6 secretários de educação? Fale para mim, isso não existe, não tem continuidade, não teve mais formação, não ouviram mais os diretores, não teve formação nenhuma que a UFSCar pode dar. Nós temos os melhores especialistas na UFSCar no curso de pedagogia, no IFE também tem, em uma parceria. E eu coloco para você... A gente vê a rede de educação hoje, mas assim, em Sorocaba, quando tem projetos bons, é a gerência mesmo que é a direção da escola, os professores, a comunidade participando, tem alguns projetos excelentes, mas o apoio da Secretaria de Educação deixando extremamente a desejar. E também não faz nada para divulgar o trabalho dessas escolas, até para servir. E não falta recursos, não falta recursos. Está inaugurando creche, mais creche, terceirizando. Eu posso achar que uma creche de um professor que ganha perto de R$8 mil numa escola municipal, ou que ganha 2 na creche terceirizada, é a mesma qualidade de ensino? Eu não acho que não. Eu precarizo tudo.
costumo falar, o prédio é municipal, o aluno é municipal, a merenda é municipal, o material didático é municipal. O trabalhador, 2.000. O auxiliar de educação tem que ganhar, não pode ganhar menos que o salário mínimo, é quase mesmo o salário do professor. Tá bom? Bom não tá, né? Não, estão precarizando a educação em Sorocaba, que já foi exemplar. Tem escolas, companheiro. Eu fui na escola agora no Jardim Vitória Régia, juntaram 2 escolas, é um diretor e um vice-diretor e um orientador. Tem 1.100 alunos. Não tem fábricas aí que tem menos trabalhadores do que isso? Sim. 1.100 alunos. Tem uma escola na Vila Helena, que ela é creche pré-escola, tem 900 crianças nessa escola. 900, tem muitas fábricas aqui que tem 900 trabalhadores. Sabe o que tem nessa escola? Uma diretora. A pré-escola e creche não tem vice. Eu apresentei um projeto que estava falando na Câmara para ter tantos alunos, tem que ter um diretor, um vice-diretor, um segundo vice-diretor. Para que a escola tenha o tempo todo, fique criança, como aconteceu na Santa Rosália aqui, a criança fica fechada lá no brinquedo, porque não tinha nenhum professor, nenhum diretor na escola naquele período. Então, nessa creche da Vila Helena, eu ia passando no corredor assim. Eu nunca tinha visto tanto nenê na minha vida. Era um corredor inteirinho de nenê. Sabe? A diretora, uma diretora. Ela não tinha orientador, ela não tem vice. Ela administrando sozinha a escola. Pode? É assim, estou falando, a pré-escola não tem vice-diretor. Eu apresentei o ano passado um projeto de lei, tantos alunos, um vice-diretor, o terceiro vice-diretor. Tem escola com mais, 1.500 alunos. E não tem os profissionais devidos para que todo período... Um organograma de funcionários mínimos por quantidade de alunos. Olha a responsabilidade dessa diretora com 900 crianças de creche pré-escola. O dia que eu fui não tinha água na escola. A escola funcionando. Não tinha água. E ela sozinha lá. Aquela fieira de criança que não acaba mais. E numa situação dessa, o próprio profissional ele se põe em uma situação de risco. Porque ele não tem braço para resolver tudo. E algum problema que dê, vão cair matando em cima dela. Tem mais criança numa escola do que muitas fábricas têm trabalhadores. E lá tem supervisor, tem gerente, supervisor. Tem gerente, tem de todos tudo. Criados, né? Agora é criança. Então essa escola só tinha um diretor, não tinha nem orientador, não tinha vice, não tinha nada. Eu falei, essa vivente aqui vai administrar esse negócio sozinha? A escola aquele dia sem água. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é muito para a cabeça. E você acha, Yara? Já foi muito melhor o ensino em Sorocaba, assim, muito melhor administrado. O que acontece de bom nessa rede? Essa rede não desandou ainda porque tem excelentes profissionais, com mestrado, doutorado. Mas eu não sei dar o devido valor para eles, não. Olha, a escola, por exemplo, João Francisco Rosa, ela ali na Vila Angélica, professor Odirley Botelho, Odirley Paulino. Ele faz cada projeto cultural com as crianças todo ano e chama os pais. Todos os pais vão na escola, a escola fica assim. E aí fazem projeto de meio ambiente, de arte, do mundo inteiro, cada coisa, as crianças fazem as artes, cada sala que você vai, você fica assim, não acredito. Os pais vão, a escola lota. Então tem assim, profissionais excelentes na nossa rede. Que muitas vezes você colocou esses projetos que o professor faz, muitas vezes existem soluções, existem ações que são até de baixo custo, mas tem um resultado excelente. Só que não, essa do que eu falei para você da escola João Francisco Rosa, são projetos maravilhosos que os alunos fazem junto com os professores. Fazem jornal, fazem livros. E os pais vão contentes ver aquilo que os filhos estão fazendo. Ficam encantados. Ficam bem encantados. Isso a gente vê muita escola particular, das escolas privadas. Projetos que os alunos fazem, eles fazem apresentações, né? Nada assim de excepcional. Mas marca-se o dia da apresentação, a escola fica lotada com os pais, os pais tudo olhando o que os filhos fazem. Eu até coloquei, puxa, isso aqui... Eu fui professora há tantos anos, quando eu fazia aqueles seminários, até eu ficava espantada. Aqueles, como é que chama? Exposição de ciências, exposição de história. Aparecia cada trabalho de criança lá, que, meu Deus, como se até a gente não tivesse reconhecido a capacidade daquela criança, sabe? E nessas exposições saíam cada coisa maravilhosa. Eu comecei como professora aqui na década de 70.
mas eu não dava aula em Sorocaba. Eu comecei, porque o professor tinha que pegar aula fora para ganhar pontos e poder vir para Sorocaba. Eu dei aula em alumínio para adultos, comecei dando aula para adultos, a professorinha. Na fábrica CBA, em Mairim, para os trabalhadores da fábrica. O Antônio Hermílio dava aumento de salário se eles tinham nota boa. Tudo adulto, hein? Tudo adulto. Eu dei aula. Era o EJA da época. Eles só tinham um primário, para eles terem o ginásio. Ganhavam um aumento. Não quero nota 8, dona Yara, dá 9 para gente. Se ele tivesse nota boa, tinha aumento. E eles estudavam. E era um comportamento fantástico. Não do que a gente vê hoje, muitas vezes. Dei aula em Mairinque, dei aula em Votorantim. Quando eu passei no concurso, eu vim para Votorantim, no Daniel Verano. Dei aula em São Roque. Dei aula em Itapevi. E depois voltei para Votorantim quando eu passei no concurso. Aí eu assumi lá. E Sorocaba, um monte de escolas aqui, né? Encontro meus aluninhos por tudo aí. Você falou bastante assim da questão do município. Como que está a situação hoje do ensino do Estado, o estadual? Você tem acompanhado também? Tem, uma desesperança muito grande. Estão investindo no ensino de tempo integral, mas com uma falta de estrutura tremenda. Tem que ficar na escola, tinha que, como dizia a proposta do governador anterior até este, dar formação técnica para os alunos, mas as escolas não têm essa estrutura para dar ensino técnico. Parece aquele programa da época dos militares que todo mundo tinha que ser técnico. Tinha até da datilografia, era curso técnico. E as escolas não sem estrutura, os professores sendo pressionados demais por resultados. E a maioria das aulas é tudo aqui, já vem pronto. O professor só pode trabalhar com aquela plataforma e mais plataformas. Você acha que vamos pensar o seguinte, vamos pensar a escola A. A escola do Estado é hoje onde os professores estão passando os piores perrengues. Você acha, vamos colocar assim, a escola independente, Estado, município, a escola comunidade. Você acha que se fizer um trabalho hoje com comunidade, para a comunidade abraçar essa escola, você acha que seria possível isso? É essencial. Os pais têm que saber o que está acontecendo na escola, têm que apoiar a escola, têm que apoiar os professores, têm que participar das atividades, fazer parte do conselho de escola. Essa é a escola democrática. Está escrito na Constituição que o ensino tem que ser democrático. Não pode se impor qualquer coisa para as escolas que está acontecendo hoje. Tira a autonomia do professor e da própria comunidade. Que é um diferencial também que eu sempre comento das escolas, também principalmente universidades. As escolas, hoje elas não deixam marcas nos alunos. Marcas que eu falo assim, como universidades. Quando você vê, por exemplo, a maioria das universidades americanas, você não é um ex-formado de Harvard, você é sempre Harvard. Aqui, lá tem alumnis, as congregações de ex-estudantes, mas que continuam Harvard, continuam Yale, que inclusive auxiliam as escolas. Eu até comento, a minha esposa, ela é formada, fez o Getúlio Vargas. Que era uma escola de excelência. Na época, Getúlio Vargas... Fiz parte do primário, do ginásio e o ensino E eles têm normal. lá um grupo, né, dos amigos que se formaram no Getúlio Vargas, né? E lá se formaram pessoas assim de grande importância, vamos dizer assim, na cidade de Sorocaba. Muitos políticos, empresários. No Estadão e no Getúlio, que eles se formaram. Getúlio. Só que eram pouquíssimas escolas, hein, companheiro? Sim. Que chegassem a fazer o normal, o científico, o clássico nessas escolas eram bem poucos. Eram, mas assim, o que eu falo para elas, olha... O professor entrava lá e aposentava lá. Sim. Entendeu? Sim, inclusive uma das professoras dela faleceu recentemente, falou, nossa, a professora tal morreu, não lembro o nome. Eles têm uma lembrança da escola, eles se reúnem, mas eu perguntei, tá, vocês se reúnem, fazem festa, fazem churrasco, o pessoal do Getúlio, vocês alguma vez pensaram em ir no Getúlio e ver como é que tá para tentar ajudar? Ninguém faz isso. Isso é uma coisa que falta. Falei para você, quando o escritor Rador Nassar escreveu Um Copo de Cólera, Lavoura Arcaica, que é professor da USP, ele deu a fazenda para a USP recusou, ele deu para o governo do presidente Lula, para o Ministério da Educação, o fiscal assumiu.
O primeiro empresário que eu vi fazer uma doação. Os empresários aqui não doam para a universidade, não desenvolvem projetos com as universidades. É o espírito da coisa, de formação diferenciada. Você falou nos Estados Unidos, as heranças, muitas vezes, para não pagar os impostos, em vez de você deixar uma herança e pagar o imposto, você doa para uma instituição pública, como uma universidade, um hospital. Aqui não tem doação nenhuma. E lá, mesmo em vida, as doações, a participação na universidade, para eles é interessante que aquela universidade continue no topo. Tanto que hoje a gente vê, né, voltando à questão dos 30 anos. Os estudantes são com bolsa, moradia. Sim. Os melhores, não, eles escolhem os melhores. Eles escolhem os melhores. Mas você vê, eu acho que até é bonito, você vê aquela disputa entre as universidades. Você põe na Liga IVE, por exemplo, qual universidade tem mais prêmios Nobel? No Brasil não tem. Eu falo, quando é que os Estados Unidos tiveram suas primeiras universidades, quando nós tivemos a nossa? Aqui só quando veio Dom João VI para cá, que teve a primeira escola de ensino superior. Não se podia imprimir um papel, uma folha de papel no Brasil. Trazer livro para cá era que nem contrabando de droga, entendeu? Não se permitia que o Brasil evoluísse nessa área. A educação era aquela que é dada pela igreja. Mas hoje nós não podemos. Hoje não podemos mais pensar nisso. Agora, eu digo para você, defendo veementemente os governos do presidente Lula. Não teve nenhum que investisse, nem o tão graduado professor da USP, Fernando Henrique Cardoso, ninguém investiu mais na educação do que o presidente Lula. Teve algum presidente, falem para mim, que tenha aberto mais universidades, institutos federais, investido nas cidades, o Fundeb, que eu tenho o maior orgulho do mundo de ter sido relatora. Apresentei a primeira proposta de fundo e fui relatora na Câmara. O Mercadante, na época, o senador Mercadante foi o relator no Senado, a gente trabalhou junto. São projetos assim fantásticos que vieram no governo do presidente Lula, que nunca teve a oportunidade de estudar. E dá muita aula hoje para as pessoas. O que foi a redenção da vida dele foi ele ter feito um Senai. Né? Senão ele poderia ter, como ele disse, até morrido de fome lá no Nordeste. Yara, durante essa trajetória sua toda na educação e como vida pública, se pudesse elencar um problema que perdura no Brasil, que atrapalha o desenvolvimento da educação. Se pudesse elencar um, assim, qual que seria o principal? A falta de valorização nos profissionais da educação. Falta de valorização dos profissionais. Eles acham que dinheiro o Lula sempre repete isso. Investir em educação é investimento, não é gasto. E os prefeitos, na época do Fundeb, ter que pagar piso salarial. E hoje, né, com este congresso, eu nunca vi pior congresso na minha vida. Eu tive 2 mandatos, um do Fernando Henrique, depois do primeiro do Lula e depois do da Dilma. Às vezes a gente Eu nunca vi um congresso pior que este. Às vezes a gente escuta falando que saúde, educação não é mercadoria, né? Que é investimento, mas nem é visto como mercadoria, porque se fosse visto como mercadoria, teria investimento, teria esse... Você cuida da mercadoria. Nunca vi um congresso pior do que esse, que querem governar mais que o presidente, querem tomar conta do orçamento, têm interesses absolutamente espúrios. São particulares, não é do país, não é da nação. Yara, antes de finalizar... Quando eu fui voltei como deputado em 2013 com a presidenta Dilma, já havia mudança no Congresso assim. Eu falei, o que é isto? Antes de finalizar, eu quero uma opinião sua. Está finalizando? Antes de finalizar, mas eu quero uma coisa que não tem a ver aí com a questão de passado, futuro, mas é um projeto que foi mandado agora, uma PEC, para fazer o semipresidencialismo. O que você acha disso? Pelo amor de Deus. Inventam lá, mas não se debate com a nação. São questões quase assim como você mudar uma Constituição no Brasil. É claro que tem que ser debatido, perguntar a opinião. É tudo assim, projeto, como é que você fala? Encomendado, de interesses. Que vai mudar, é de uma envergadura tanta, mas não tem o devido debate. Então apresenta projeto, tudo que dá na cabeça de determinados grupos que estão dominando o Congresso hoje, que é empresários, produtores rurais. Eu vou dizer o nome de determinada parcela de deputados ali que não tem nem qualificação, entendeu, para eu dizer o que é, interessados em emendas parlamentares, em desvios de recursos, em investimentos só na sua cidade. Eu nunca vi um presidente como o do Lira, o Lira que passou por ali, Eduardo Cunha. Que isto? Para mim deveriam sair hegemonas, assim, sabe?
Eduardo Cunha volta a reinar agora na Câmara. E aí é com esse Congresso que o presidente Lula tem que governar. É com esse Congresso que eu nunca vi uma conformação pior na minha vida de política que eu participo desde a década de 70. Horrível. Suas alegações finais, né? Alegações finais para a gente encerrar com chave de ouro. Eu sou uma vereadora na cidade hoje, voltei a ser vereadora, acho que tenho muito para contribuir com a minha cidade. Muitas vezes a minha atuação não é simpática, porque eu sou fiscalizadora. Eu nunca vi um governo municipal deste tipo como do prefeito Manga. Problemas seríssimos. Eu nunca trabalhei para um prefeito que tivesse as contas bloqueadas. Sim? Conheci o Teodoro Mendes, não trabalhei com ele. Paulo Mendes... Marelipe, Panunzio, 2 governos de Panunzio. Que isso, um prefeito com as contas bloqueadas? Com processos e mais processos na justiça, Polícia Federal na porta da prefeitura. A cidade tá crescendo, está tendo investimentos, mas ela não está cuidando do futuro dela. O futuro ambiental, cuidando do Rio Sorocaba. Até aviso aqui, temos uma audiência para falar da Marginal Direita na quarta-feira que vem, às 19 horas, dia 12. É necessário uma Marginal Direita, queremos ofender mais ainda o Rio Sorocaba, que não tem para onde se espraiar, e ele invade, quando ele tem que se espraiar com essas chuvas que nós estamos transformando. Sorocaba se transformou numa ilha de calor, quando cai água, cai despejada. Não é uma chuva normal, porque é uma ilha de calor que atrai para cá toda essa umidade. O futuro da cidade tem que se pensar muito, viu? Ela está, como se diz, crescendo demasiadamente. Nós temos uma quantidade de água que nós podemos gastar e tirar da represa, que ele é fixo. Você não pode gastar mais do que tem. Até quando Sorocaba crescer? Até quando que Sorocaba deve crescer? Tem que consultar a população. Dá para chamar o Brasil inteiro para vir morar para cá? Nós vamos ter 1.200.000, 1.500.000 habitantes? É isso que nós queremos para Sorocaba? Alguém foi consultado? O Brasil inteiro venha morar para cá, mostrando uma cidade que não é verdadeira? Não é verdadeira. Ela cresce. Eu quero defender a minha cidade, eu nasci aqui, mas não está se pensando no futuro de Sorocaba, não. Uma chuva menor que tem para a cidade, para os marginais, o centro da cidade fica alagado, para tudo. O esgotamento sanitário não comporta mais a cidade. O Campolim foi projetado para ser casas. Eu construí todos os edifícios do mundo. A rede de esgoto de lá não comporta, explode no Jardim São Carlos. No Jardim Palhato. Vem? Isso. Os moradores falam, explode esgoto na casa deles. Porque eu construo uma rede de esgoto sanitária no Campolim para casas, e aí eu construo... Prédios. Prédio atrás de prédio. Ali, onde é uma residência vira 50. 50? A Manhattan brasileira, né? Todos os edifícios do mundo não tem, não cuida. O trânsito hoje não comporta, ainda eu vou fazer viaduto, eu vou fazer túnel. Eu moro ali no Pagliato, o trânsito ali na Wagner Veio, pelo amor de Deus, isso é um fato. Quando a gente discutiu agora o plano diretor, era aí que nós teríamos ter debatido tudo isso. Não teve oportunidade, vota em sessão extraordinária, caindo e levantando. Fizeram um calendário impossível de se cumprir. Quando a população começou a tomar conhecimento, quem entendia e queria participar do plano diretor, já acabou. Foi em sessões ordinárias no final do ano, quando você está votando orçamento, emendas parlamentares, conferência de meio ambiente e plano diretor. Em dezembro. Eu trabalhei até dia 23 de dezembro. As pessoas estão interessadas em outras coisas, e não participando do plano diretor que discute o futuro da cidade. Mas foi proposital isso, foi proposital. Para que a gente não debatesse de fato os problemas da cidade num plano diretor. Quais são os problemas maiores que a cidade apresenta hoje em qualquer pesquisa? Saúde, segurança e mobilidade. São os 3 problemas maiores que aparecem em qualquer pesquisa. Segurança. Uma cidade, à medida que ela mais cresce, ela vai ficando mais insegura. Não é mais aquela cidade de Sorocaba que você saía a qualquer hora da... Infelizmente... Problemas de metrópole já, né? Isso. Problemas de metrópole. Pode crescer até quando? Tem água para quanto?
A água É um bem finito. é o componente mais, como é que se diz? Essencial. Limitante. E já tem histórico de racionamento na cidade, sempre. Vai ter mais. Vai ter mais. Vai ter mais. Yara, agradecemos imensamente sua participação. Desejamos uma ótima legislatura para a vereadora. O espaço está aberto. Sempre que chamarmos, puder vir, venha. Muito boa sorte nessa legislatura.